vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou o Jais Catafesta e estamos aqui para mais um podcast, o Casal do Têxtil. Oi, eu sou a Julie Harps, também host do podcast Casal do Têxtil. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, com a presença do nosso amigo Márcio Sodré, proprietário da estamparia ProArt, que vem se destacando com umas estampas localizadas revolucionárias, estampas 3D fantásticas, e ele vai contar um pouco para nós sobre tudo isso. E um profissional também da área criativa, né, que vem da comunicação. Super profissional da área criativa, então, exatamente. Então, ele coloca tudo isso em prática na estamparia. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, com uma imensa alegria que eu estou aqui hoje e muito feliz, né, de ter essa oportunidade do Casal de Têxtil. A alegria é nossa, Márcio. Com certeza, mas dizer assim para vocês que vocês que são meus amigos de infância, de estar aqui revolucionando também o mercado, contando as histórias, falando um pouco da nossa cadeia produtiva, falando do têxtil, né? Então, assim, é com muita alegria mesmo, entusiasmo que eu estou aqui hoje com vocês. Legal. Muito legal. Legal. Ô, Márcio, essa tua paixão aí pela estamparia, né? A gente queria saber de onde que nasceu ela e essa coisa de tu querer criar algo único no mercado, né? Que eu sei que tu tens um diferencial e tal. O teu contato com a moda, com isso, quando que começou? Então, eu comecei a minha carreira como empreendedor, eu falo muito cedo, muito jovem, né? Eu tenho várias empresas, são 3 hoje, né? Mas a empresa principal é a ProArt, onde provém o meu sustento já há mais de 18 anos. Olha! E isso é uma coisa que a gente começou lá atrás. Com certeza a gente começou numa época um pouco difícil, né? Mas a inspiração veio no meu tio. Ele também tem uma estamparia há mais de 30 anos. Olha, que eu fui lá, conhecer um pouco mais do processo, saber como funcionava, de que forma que fazia. E eu fiquei um tempo lá com ele para poder compreender isso. E ele me dizia assim, eu tenho aqui na região de Jaraguá, que também é um polo têxtil. Tu nunca pensou em ir para Blumenau, nessa região? Lá é o quanto maior que aqui, né? Uhum. Que legal, Sim. não sabia não. E isso onde que me motivou. E assim, falando um pouco dessa fundação, ela começou assim em 2005 e foi um momento tanto difícil sempre para todo mundo, né? Eu comecei ali às margens da BR-470, no bairro Carijós. Eu tinha acho que 36 formas, uma coisa bem pequena. E eu comecei minha mãe, que me ajudou naquele momento, e eu tinha uma pessoa, um estampador, e que ele sabia fazer tintas. E assim que eu dei o início na ProArt. Mas não vou me estender aqui, porque a gente pode continuar contando e falando mais. Sim. E estou bem ansioso aqui para contar essa trajetória. Legal. Então, começasse pequeno, como vários outros, Isso. né? Que as pessoas acham, às vezes, que as pessoas já começaram grandes. Não, ninguém começou grande, né? Eu acho que tu precisa ter outros negócios que começaram pequeno e cresceram, para daí, talvez, tu crescer grande em alguma coisa. Mas eu acho que todo mundo teve um início menor e foi aprendendo, né? Sim. E... Ô, Márcio, como é que tu... Porque agora eu vejo que tá se destacando bastante nessas estampas localizadas. Como é que foi que tu viu essa situação de tu focar e direcionar a tua produção? Mas deixa eu só te cortar um pouquinho. Hoje tu não tá mais lá e tu tá mais no centro da cidade. Qual bairro que tu estás? Agora estás maior, né? Então, assim, daí essa trajetória, eu fiquei, vamos falar aí, uns 6 meses, nem chegou a 6 meses nesse espaço, e eu vi que eu não conseguia alcançar os meus objetivos, porque o espaço era pequeno. Eu precisava de equipamentos, eu precisava de ter uma estrutura completa para poder atender o tipo de cliente que eu gostaria. Certo. Então, hoje eu tenho prédio próprio, enfim, né? Show. É uma trajetória, são conquistas ao longo desse tempo, né? Legal. Desculpa, amor, te interrompi. Não, eu quero saber como é que ele desbravou essa direção na empresa dele de focar nos localizados, nessas estampas mais diferenciadas. Porque eu já trabalhei com muitas estamparias, né? Então eu me identifico muito com esse mundo de estamparia. Mas eu vejo que todo mundo corre desse tipo de artigo aqui, né? Não querem fazer. Em qual momento, ou o que qual foi o lance que te trouxe para fazer esse localizado, para se destacar nesse? Então, como qualquer empresa, você vai galgando
conhecimento, vai procurando oportunidades e a gente vai buscando isso, né? Eu já atendi várias empresas e nesse tempo a gente vai descobrindo que fazer às vezes volume, porque assim, Márcio, como é que tu toca a tua empresa? Como tu faz? Pô, tu tem bastante serviço, né? Muitas vezes eu já caí nesta armadilha, eu tenho um monte de serviço, mas quanto tu ganha para fazer esse monte de serviço? Certo. Volume não significa efetividade Resultado, nem muito menos resultado. Certo. Então, ao longo do tempo, tu vai descobrindo isso. E às vezes também a gente cai na armadilha vamos falar assim... Do fast fashion? Vamos falar assim, de atender menos clientes e fazer para um só, ou para dois, ou para três. Sim. E aí tu acaba se acomodando e você também não cresce, não desenvolve. Certo. Então, isso foi uma maneira que eu aprendi na dor, a querer procurar serviços que valorizassem mais ao nosso trabalho, né? Claro que é uma trajetória. No começo a gente fazia volume, né? Fazia o que tinha para fazer, né? Sim, sim. E assim, eu também digo para vocês, quando eu comecei eu não conhecia, claro que conhecia, aprendi com meu tio, mas na prática, feito, era diferente de ver, né? Então eu aprendi todas as partes do processo da estamparia, desde a lavação de quadros, da preparação de tintas, de estampar, fiz cursos de resinas, de todas as resinas que tem. E assim, contar assim uma história bem interessante, assim, que muitas pessoas às vezes me perguntam. Como diz a Júlia, adoramos histórias. E assim, contando uma trajetória, né? Eu lembro que eu tinha 1 ano e meio de empresa, aquele caixa apertado, aquela dificuldade, e eu fui fazer um treinamento de tintas em Guarulhos. E naquela época era bem difícil mesmo, né? Eu estava começando. E eu não me esqueço até hoje. Eu fui com R$150 para São Paulo e voltei. Uau, conseguisse isso! Sim. Comprei a passagem aqui dos ônibus que vão das Sacoleiras, que me deixariam lá no centro, próximo do terminal. E lá eu peguei um ônibus, isso em 2005, 2006, né? Tu acha que tinha, sei lá, Google Maps, Uber, não sei o quê? Não. Tinha o endereço e Deus te abençoe, né? E a lista amarela. É isso aí. E peguei o ônibus e fui até Guarulhos. De Guarulhos, cheguei lá na empresa, peguei mais um outro circular e cheguei até lá na empresa. E como eu fui com aquele ônibus de Sacoleira, eles me deixaram lá no centro. Então, chegou de manhã lá, aquele ônibus, quando clareou o dia em São Paulo. Cheguei na empresa, era umas 9 horas. Então, fiz o meu curso durante o dia. E no final do dia, peguei uma carona com o pessoal lá da fábrica. E eles me deixaram lá na Praça da República, no centro de São Paulo. E de lá eu caminhei de novo até lá na 25 para pegar o ônibus de volta. Dos parceiros. Poxa, foi uma aventura, é legal. Uma aventura, nunca me esqueço, marcou muito. Então, assim, eu falo, né, a nossa idade, o nosso tempo, mostra que a gente tinha muito mais coragem, né? Sim, é verdade. E hoje não mata, né? E não morre. E não mata e não morre, né? Então, só aprende, né? Só aprende. Fica o couro mais grosso. É isso aí. Que show. Tá, então, Márcio, tu faz a tua especialidade, então, como o Jason até perguntou da tua especialidade, é o 3D hoje. Sim, hoje a gente procura se referenciar na estampa localizada. No início lá da trajetória eu também procurei fazer estampas frontais e outros tipos, né? Então, assim, por que a gente fala nisso, né? Ele é um produto que valoriza as peças, as coleções. Outro ponto importante que eu gosto de destacar, né? A gente é especializado em coleções. Hoje eu não atendo magazines. Muita gente, mas por que tu não atende magazine? Porque o nosso trabalho é realmente diferenciado. Tu escolheu esse caminho e traçou ali, organizou todo o processo para isso. Para isso. E eu falo assim, muito claro, que nada disso não aconteceria se a gente não tivesse uma equipe muito bem treinada, alinhada. Motivada. Hoje eu agradeço o que é a ProArt a eles. Porque eu sou apenas mais uma pessoa que trabalha na ProArt. Uma peça da engrenagem. Sim. E, perfeito. Márcio, tu tens quantos funcionários lá? É tanto processo dentro da estamparia, né? Então, cada um tem uma função, assim, essencial, né? Para aquilo dar certo. Hoje eu falo assim, para a ProArt funcional, o mínimo que ela tem que ter é 16 colaboradores. Um mínimo. Daí a engrenagem começa a girar bonitinha. É o mínimo para manter a estrutura funcionando. Para o que foi projetado.
Claro que eu já tive muito mais colaboradores, já tive experiências de 2 turnos, de virar à noite, de fazer horas extras, de tudo que a gente fez, né? Então, assim, eu lembro também que um período a gente só fazia flocado. Acho que fiquei uns 3 anos dessa trajetória só fazendo estampas de flocado. Sim, eu flocado lembro. É incrível, é bonito pra caramba também, gosto muito, acho muito legal. Então, também já era uma forma de valorizar. E eu me especializei também nisso, fui muitas Tem que vezes... se especializar, né? Porque é um produto que o pessoal fica doido, que cai toda hora. E eu Muitas lembro... histórias, né, Monique? Nossa, e tipo, nem chegava no cliente final às vezes. Caía no mostruário mesmo, tava lá pendurada a peça, já começava a soltar. Eu escutei muitas vezes. Quem que faz flocado? Me diga quem que faz flocado, porque, né? Aí depois a região também, como um todo, foi aprendendo também, né, Márcia, a fazer, né? Todo mundo vai evoluindo, né? Mas quando chegavam os produtos novos, assim, vamos fazer o pelinho. E aí tinha um flocado que era mais comprido, assim, não sei se você lembra, flocadão, assim. Pelo de gato. Pelo de gato, bonito, cara, legal. Mas também, se não usava uma base boa ali, uma cola boa, não funcionava, né? O catalisador, né? A história fala, da estática também, o pessoal levava choque pra fazer as coisas. Tudo essas histórias aí que, Sabe como a gente fazia os primeiros? As máquinas eram o tamanho de uma tela próxima dessa de TV, assim, a máquina primeiro, né? E aí... Sim, passava o negócio... Não, muito grande a máquina. Sabe como a gente corria com a máquina? Porque ela era grande e não dava para andar. A gente tinha que pagar uma pessoa para ter um carrinho de mão e ela carregava a máquina no carrinho de mão. Nossa, cara. Pouco trabalho, né? Artesanal, Total. Então, assim, meu Deus, a gente vai vivendo, vai passando, vai evoluindo, a tecnologia vai aumentando e a gente vai conseguindo fazer um produto melhor, melhorar, né? Muito legal. Então, e sabe qual é o avanço hoje? Hoje a máquina é pequena, ela vai numa mochilinha e os cabos são grandes. Por isso que não precisa carregá-la mais. Porque o cabo é grande hoje. Entendi. Que massa. Legal. Parece um caça-fantasma, assim, cara. Se alguém não sabe o que a gente tá falando, com certeza isso aí já entendeu, né? Porque já foi na estamparia, que trabalha com peças, que tem que ir lá pegar a peça da estamparia e aprovar e tal. Já viu alguém com uma maquininha nas costas, né? Isso. E o negócio é bem isso que o Jair falou. Bem legal. Ô, Márcio, como é que a tua empresa, assim, alinha... A tua visão se alinha... com a visão da tua estamparia, essa linha com esse desejo de sempre trazer a qualidade, assim, o que tu faz mais, assim, para sempre seguir essa qualidade e essa criatividade? Tu atende coleções, né? Então, a coleção tem um tema, tem uma prioridade numa peça ou na outra. Essa peça, Márcio, vai pro catálogo, não sei quem, vai vestir e tal. E a tua empresa tem que se alinhar a isso, né? Sim, Se foi tu escolheu, né? Eu escolhi isso, fui me posicionando, porque é um posicionamento, né? Que a gente acaba buscando ao longo dessa trajetória. Eu estou aqui falando do que eu tenho hoje, mas para chegar hoje, eu já fiz todas as estampas possíveis, promocionais, tudo. Então, assim... Você testando e vendo aquilo que tu achava que fazia mais sentido, né? Aquela vocação, né? Que tu procura ter isso. E eu falo isso muito, às vezes, tem a ver com os nossos colaboradores, com tudo, né? E tu acaba, assim... Eu uso, assim, pode não ser a mesma coisa. Para te fazer o feijão, ele é igual para todo mundo. O que muda os ingredientes? Não, é o carinho. Sim. Ele pode ficar aguado, ele pode ficar bom. Pode, é verdade. Tá vendo? Fazer bonito não dói. Fazer bonito não faz mais esforço. Quando eu falo com a gurizada, eu falo que já falei isso aqui e repito, se vai fazer uma coisa, faz bem feito, né? Não tem que ficar nhenhenhé e... Vai fazer. Porque tu vai... foca. Pode fazer chorando, pode fazer rindo. Vai fazer rindo, vai ser feliz, se anima, toma um copo d'água e... Foca no que vai fazer e faz bem feito, né, Márcio? E assim a gente tem que tratar nossos colaboradores para que eles comprem essa ideia da gente e consiga trazer no trabalho deles o bom resultado, né? Sim. A inspiração que a gente tenta passar para eles é essa mesmo que eu fiz um comparativo. E assim, eu nunca cobro produtividade, eu cobro qualidade. Então, assim, o colaborador meu não vai ter lá, vai mais rápido. Não, eu quero só saber se ficou bonito ou feio. Deu certo. Só isso. Legal. E isso não é mais esforço, é só o carinho, né? Verdade. Muito legal. E Márcio, quem são esses teus clientes, assim? Que tipo de cliente que tu atende pra, né?
entregar esse diferencial, essa qualidade? Porque não cabe para todo mundo, né, Márcio? Tem um produto de um valor agregado maior, né? Sim. Tem gente que não consegue colocar isso. Ou quando coloca na coleção, coloca como fosse uma perfumaria, 2, 3 peças, só para dar um grau na coleção, mas não consegue colocar uma coleção toda, até porque nem é interessante fazer uma coleção toda com essas técnicas, né? Mas... Sim. Então, como eu falo, né? Tem alguns clientes que a gente atende todos os tipos de estampa. Não significa que eu não faça uma estampa normal. A gente faz estampas de carimbo, aquelas que vai atrás para marcar o tamanho das peças, que é uma estampa super simples, que eu considero um acabamento durante todo o processo. Que também tem que ser bem feita, né, Márcio? Que também tem que ser bem feita. Se o cara for um grosseiro, já passa pro outro lado e aparece nas costas, né? Então, porque é uma estampa interna, tá falando, sim, né? Dos processos que eu faço, é o único que é automatizado por máquina. Ah, é? Mas todo mundo pergunta, mas por que tu não queres máquina? Tampografia. Por que tu não quis isso? Eu já tive máquinas. Eu já tive carrossel. E aí as pessoas perguntam, por que não? O mercado que a gente vive, vamos falar aí dos últimos 18 anos, que é o que eu conheço, e desde lá eu falo que nosso mercado ele é uma montanha-russa. Às vezes a gente tá bom, às vezes a gente tá ruim. A gente depende da economia, depende da tendência, de vários fatores. Então, o que acontece? Os lotes para fazer na máquina, para eles terem assertividade de custo, para ter eficiência, eles têm que ter quantidade. Bastante, né? E como eles vivem com essa oscilação, quem tem quantidade tem as suas máquinas dentro da empresa. E o que eles colocam efetivamente para fora, para o terceiro fazer que a gente, com certeza não é o melhor, né? É mais trabalhoso, é mais criterioso. E com certeza a tua margem, a tua eficiência é a menor possível. Então tu trabalha muito manual. Então é manual. Na tua empresa é manual. Artesanal, eu falo, que é manual. Certo. Totalmente. Por quê? Porque ali é realmente diferente. Você vai fazer elas sendo únicas e exclusivas. Então, por isso que eu falo que eu agradeço muito aos meus colaboradores. Eles são artistas. Sim. Porque aquilo que a gente apresenta lá na ponta da gôndola foi feito por alguém ali, né? É que toda etapa tem que dar certo, né? Então, aqui eu que falo de estamparia, eu sei que ninguém pode, né, ter um processo aí de pelo menos alguns profissionais até chegar aqui no pano, né? Sim. Desde a elaboração de um bom desenho, da elaboração da separação de cores e gravação, a impressão no negativo da estamparia. Isso. Depois tem que fazer a matriz serigráfica e aí precisa do artista para botar isso em prática. A gravação do quadro. A gravação do quadro, também a matriz. Tem que ser bem feita antes. Isso. E aí, né, o cara tem que ter sensibilidade de achar o rack ideal, né, o ponto da pasta ideal, tudo isso, né, influencia temperatura da mesa, né, todas essas coisas assim que tem que dar essa volta toda para conseguir chegar, né? Sim. A gente, quando nasce um produto, a gente desenvolve uma ficha técnica desse produto. Então, aquela estampa X, ela tem o número de passadas, qual é a resina aplicada, qual é a temperatura dela de secagem, qual é o tempo de descanso, como que isso é feito. Para quê? Para quando vier a produção, ela seguir a regra para que aquilo seja dessa forma. Então, a gente costuma ter isso, né? Eu falo uma coisa que é uma coisa que eu levo para a vida toda. Onde há controle, não há cobrança. É uma baita frase, bem legal. Uma baita frase. Todo mundo devia pensar nisso agora, assim, porque em todos os setores da empresa, né? Se tiver organização e controle, né? Exatamente. Tá feliz. Pode ser no trânsito, quando há descontrole não tem multa. Sim, exatamente. Em tudo, na nossa vida toda. Então eu busco ter o maior número de controles. Tá, certo. Muito bem. E os teus clientes, fala aí para nós. Então, sobre os clientes, também é uma trajetória. Eu tenho muito orgulho dos meus clientes, porque a gente trata eles como irmãos, como os parceiros. Eu tenho meu cliente, que é a Paranoar. Eu falo que ele é o meu primeiro cliente. É o primeiro cliente. É meu primeiro cliente. Legal. E ele está até hoje, os 18 anos. Ah, que show. Quero aqui agradecer os seus caras, a Dona Dega, a Débora, o Anderson, toda a família Reis, por prestigiar a gente ao longo dessa trajetória. Eles são aqui de Indaial, né? Eles estão até hoje, que também fazem coleção. O meu principal parceiro é o Grupo AMC, que é de Itajaí, que são proprietários das marcas Coach, Fórum, Triton, enfim, Tufiduec, todas as marcas do Grupo AMC, que eu também já trabalho por eles há mais de 15 anos.
Então, a gente tem também uma história junto. Legal. Também em outras proporções menores, alguns players tipo Malharia Cristina, Brandili, Marisol, a FBR. Tem vários clientes que a gente acaba atendendo. Eu tenho um cliente de moda, Badabana, que faz peças super exclusivas, estampas especiais. Eu tenho a Daniela Tombini, eles fazem pijamas especiais. Então, são clientes que a gente tem, e de longe, né? Então, nessa trajetória, vou dizer assim para vocês, eu acho que eu já atendi metade dos estados do Brasil. Que legal. Então, a gente atende. E como o Jason comentou, né? Muitas vezes o cliente tem a sua coleção e ele faz 2 modelos comigo. Certo, então, certo. Tem aquele blend, né? Então, dá uma levantada no astral da coleção, né? Dá uma levantada no astral, e eu falo sempre pro dono da confecção ou pro estilista, eu entendo que todo mundo gosta de olhar as costuras, que gosta de olhar o toque da malha, que gosta de olhar talvez os aviamentos. Mas o valor percebido da peça se dá muito à estampa. A estampa, sim. Você vai lá, olha na gôndola, no cabide e vai dizer, aquela estampa que eu queria, eu quero aquela. Aquela custa tanto. Mas se é aquela que eu quero, não importa quanto ela custa. Eu vou levar aquela. Traz. A pessoa compra pela emoção daquilo que ela vê, no caso. Exatamente, né? exatamente. Feito aquele negócio que eu tenho, né? Não sei se vocês têm também, mas quando eu procuro a peça, eu vou escolher aquela que a mais bonita é a mais cara. Né? E não tem outra explicação. Ela é mais cara porque, de fato, ela mais tem bonita. Ela atributos, tem os atributos que custaram mais caro, mas que fizeram a diferença para te notar ela. E hoje a gente tá falando sobre isso, do trabalho de artesanal numa estampa, né? Onde levanta o astral. Tu falou do grupo, né? Ali que tu trabalha, que tem a marca da Coach e tal. E aí eu queria saber como que se dá esse trato do desenvolvimento, assim, essa conversa de você com o pessoal do desenvolvimento, ou as tuas técnicas com o pessoal do desenvolvimento. Tu faz vamos dizer, uma cartela de técnicas e oferece a eles, e daí eles misturam, vamos juntar essa com essa, ou essa técnica com essa. Assim, né? Ou tu vai lá primeiro conhecer, sentir o que eles precisam, de que forma que isso acontece na prática, assim? Então, na prática, recentemente, vou dar um exemplo, essa semana eu atendi a Rovitex, é um cliente novo. E a gente já fez uma prospecção já fazem 3 anos. E para te ver como às vezes demora um tempo. Eles usam uma estrutura verticalizada dentro da empresa deles e eles não fazem essas técnicas lá dentro. Então eu estive lá em Luiz Alves, ela mandou um desenvolvimento para a gente, mandou uma arte. Márcio, eu gostaria disso, disso, disso e aquilo. Como que tu acha que poderia ser feito? Aí eu dei minha sugestão, falei com ela, ela disse, gostei, vamos fazer assim. Então, daí ela manda a arte, a gente grava os quadros. Depois que ela grava os quadros, ela manda as amostras para a gente desenvolver. Primeiro os retalhos, né? Enfim, as bandeiras. As bandeiras. Para ver se é isso mesmo. Depois ela manda as peças. Apresento para ela, gostei, não, eu gostei dessa cor, eu não gostei, não, eu quero um relevo mais alto, um relevo mais baixo, não. Enfim, né? A gente acaba ajustando a necessidade. Aí apresento para o cliente, ele vê se era aquilo mesmo. E depois a gente reproduz na peça piloto e no mostruário, né? E vai para venda. Então, tu enxerga ali no que ela pediu, tu já tem uma expertise de dizer o que vai ficar melhor naquilo, né? Exatamente. Pela tua atuação na criatividade do negócio, né? Então, a gente acaba sugerindo. Muitas vezes os estilistas mandam só as artes ainda, sem abrir. Ou tu tem algumas sugestões de técnicas, o que tu acha que poderia valorizar a coleção? Então, sim, a gente tem essa expertise de como valorizar a tua peça. E o cliente mais antigo já sabe o que ele quer, daí ele agora eu quero isso aqui, eu quero no 3D, esse aqui eu quero que bota um 3D e mete um foil em cima e assim por diante. Vou dar um exemplo hoje, as esferas estão muito em alta. Esferas voltaram. Então eu tenho alguns clientes que me pedem esferas. Eu Isso quero mais esferas com glitter. Na época que a gente queria desenvolver e a cola não colava as esferas. As esferas eram de vidro, hoje não usa de vidro, né? Não, só esferas sintéticas. A de vidro não tinha jeito de fazer muito fixar, pesado, né? muito Quando pesado. Movimentava assim, o material que era feito, a fixação, ele se quebrava. E aí abria e a pedrinha caía. Então, entendi. Era um pouco diferente, né? E hoje se usa a sintética daí, hoje né? viram microesferas, na verdade. Elas diminuíram. É o caviar, né? Um caviar, exatamente. E quanto menores elas são,
elas ficam com uma melhor, vamos falar assim, uma melhor resolução. E aquelas translúcidas que sim. dão um efeito de refletivo. Também né? tem Fica essas. bacana, né? Também tem essas. Bem legal. Bem legal. E assim, voltando ao 3D, né? Eu recentemente desenvolvi uma peça em parceria com a Fórum e a Adidas. Vou dar um exemplo para vocês. São 28 passadas nessa peça. Meu Deus. 28 vezes o estampador tem que colocar o quadro e estampar. E secar. E secar. Nossa. O Márcio trouxe aqui várias Então a estampa é maior deitada, a peça inteira é maior quando ela tá deitada, por causa do tamanho da estampa que ficou, do que com a peça de pé. Sim. Então são modelos exclusivos, né, que são desenvolvidos para esse objetivo, né? Aham. E claro Pô. que tem várias marcas deles que eles utilizam Essa técnica. essa técnica também. Que legal. Que legal. Mas também deve ter um preço bem 3D que a gente exclusivo, tem aqui, né? Que tem gente que tá só escutando, tem gente que tá assistindo e vai conseguir ver, né? Esse aqui tem quantas passadas, Márcio? Não sei te dizer agora. Poxa, mas 28, cara, é passada, né, cara? Aqui deve ter, deixa eu ver, dá até pra contar mais ou menos, ó, umas 7, 8 passadas, talvez mais, Márcio. Muito Eu mais já- de 20. eu já- Muito é? mais de 20. Ah, para. Muito mais de 20. Ah, então isso fica muito fixado, muito... Sim. Vamos dar uma palhinha Não, tá aqui demais pro isso povo aí. Aqui, ó, pra quem consegue. Consegue? Quem consegue ver. O limpador de para-brisa é solto aqui, não sei se dá pra ver, olha só isso aqui. É. Cada detalhe. Mas aqui também tá... como a gente falou antes, é um conjunto. A elaboração de um conjunto. desenho muito bem resolvido, a elaboração de um fotolito muito Isso bem também, resolvido. né, Márcio? Agora me veio, por exemplo, assim, a pessoa manda uma arte, né? Aí ele quer, eu quero um 3D ali que eu sei que tu faz, massa Quer milagre. e tal. Aí tu vai dizer, então tu vai ter que adaptar essa arte porque não vai rolar aqui, né? Porque senão vai gravar um quadro e não vai dar certo. Então, isso também é uma pergunta bem interessante. E eu falo assim, para quem está ouvindo, às vezes você tem uma confecção, quem está vendo o nosso programa, eu recomendo uma empresa que faz a gravação de quadros. E é aquela questão, beleza, o cliente tem às vezes a empresa dele, tem a gravação própria, tudo certo também. Mas o que eu falo? Eu procuro me entender com quem grava. Certo. Se não ficou o resultado que a gente gostaria, Ah, entendi. eu vou me entender com quem grava o quadro. Porque muitas vezes o cara que grava o quadro, a culpa é da estamparia. Daí o cara da estamparia diz, não, a culpa é do quadro. E daí fica um jogo de empurra-empurra. É, isso acontece Então, bastante. acontece bastante. É. Então, eu lhes asseguro que quem faz as estampas comigo não tem culpado, tem resultado. Boa! Que homem. É isso que toda fábrica quer ouvir. Mas é verdade. É porque não é vai o verdade. problema, né? Na verdade, também, se todo mundo é interessado em resolver, se resolve rápido, né? Nem se causa nenhum auê, enfim. E assim, Márcio, nessa mesma vertente que tu falou aí, cara, assim, ó, o cliente, ele não quer um problema pra ele ter que Claro. resolver, ele quer a solução, ele É. só queria comprar uma estampa, daí tu vem com um monte de informação, cara, eu só queria colocar uma estampa na minha camisa, mas daí tem que falar com o desenhista, aí tem que falar com o gravador, daí, né? Quase que fica uma gincana pra cada peça, né? Até acho interessante o envolvimento de outras partes com o Lógico. processo inteiro para entender um pouco, porque daí facilita o próximo e vai ficando melhor, né? Sim. Mas sim, claro, cada vez fazer uma novela por causa de uma estampa, não, vamos lá resolver nós dois isso daqui e bora, né? Já resolve. É, Que bonito, né? isso mesmo. E tem alguma estampa assim, tu fez N estampas ao longo dessa trajetória, mas estampas que passaram por momentos históricos ou eventos ou coisas super importantes assim que, poxa, aquela estampa eu não sabia, ou eu sabia, estava sendo feita para algum evento, alguma coisa. Tem alguma que tu quer Então, contar? Olha, eu tentei fazer uma ideia assim, né, nessa trajetória. Eu acho que a gente já fez mais de 10 milhões de estampas nesses 18 anos. Nossa, Bastante. conseguisse esse número. Eu tenho o meu histórico guardado. A gente tem Poxa. sistemas, né? A gente grava tudo, né? Tudo a gente tem gravado. O número de referências que eu faço mensalmente. Para quem a gente faz isso mensalmente. Então, assim... E esse ano ficou bem marcado. É uma peça que a gente fez. Eu não digo pela complexidade da técnica, e sim pela visibilidade. No carnaval deste ano, de 2023, teve uma peça da Coach.
A Coach patrocina todos os anos. Essa aí? Essa que a gente tem aqui. Essa dourada? Foil Essa dourado, gente. É uma peça preta com foil dourado. Ela dourado, tinha olha ainda. que lindo. Essa é só a estampa frontal, mas ela tinha nas costas e nas mangas. E quem utilizou essa peça foi a Gisele Bündchen. Uau! Nossa próxima convidada para o podcast. Tá lá no Instagram dela, pode olhar aí. Ela recebeu alguns milhões de dólares para estar usando essa peça. Então a gente fica super empolgado, feliz. Gisele. A nossa equipe toda vibrou lá, né? Que viu a peça de sendo feita aqui na nossa empresa. Muito legal. Que realização. É uma realização, a gente fica hiper, mega feliz mesmo de ver o nosso resultado tá passando lá na TV, né? Que ela é mundialmente conhecida e ainda é do Sul, né? E, poxa, que massa, Márcio, que legal. Então, essa marcou a... Nossa! Essa marcou, é uma das que a gente marca. Tem outras peças que a gente fez fluorescente, com outras técnicas. Por exemplo, teve uma coleção da Coca-Cola também, que foi toda do metaverso. E ela foi pensada para players gamers. Sim. E o que acontece? Muitas vezes os gamers jogam no escuro. Sim! Que legal. Que baita ideia. E a coleção toda foi baseada em gamers e as peças todas eram para brilhar no escuro. Caramba! Então foi produzido lá também, são o ursinho da Coca-Cola. Bem bacana mesmo, né? Tipo aquelas estampas luminescentes, sim, que fica acesa. Exatamente. Então a gente acaba fazendo isso também. Imagina, né, eles jogando assim, né, naquela salinha escura, né? A mãe abre a porta, Só vê aquilo brilhando, tudo brilhando. Que legal, né? Que show. Mas que legal, assim, ó, o mais legal de tudo isso é, no meu ponto de vista, é a visão que a marca tem de criar um produto super direcionado, saca? E aí ter a sensibilidade do designer junto com a estilista, junto com o pessoal do desenvolvimento, junto contigo, né, Márcio? Vamos colocar uma luz, uma estampa neon, vamos colocar... Saca? Por quê? Porque quer impactar lá no final, não é só uma questão de vender uma camisa. Ficou bonito, vai vender. Tá, por quê? Pra quem? Pra quê? Pra quem? Que propósito? Legal. Sim. Né? Eu faço... Esse ano eu acabei não fazendo ainda, né? Mas eu costumo ir nos cursos de moda. Muitas vezes. Eu abro a estrutura da ProArt para eles virem poder fazer visitas técnicas. Que show. As matérias de design de superfície. Que importante, e Márcio. de programação visual. Que eles têm lá no Senai, na Unicelv, na FURB. Eles já foram lá na ProArt algumas vezes, não uma ou outra. E eu abro para a gente poder estar desenvolvendo e tirar as suas dúvidas, né? Que legal, né? Nossa, baita muito legal. ação, cara. Então, porque como é que eles vão ver, né, gente? Só se alguém abrir a porta, né? Então a gente costuma fazer isso com muita frequência. Esse ano, infelizmente, eu acabei não fazendo, lembrei aqui agora. Mas é uma oportunidade que eu acabo sempre... E os próprios clientes também, né? A MC vai lá, as outras empresas gostam de ir lá. A gente tem um departamento separado de amostras. Então, conta aí. Eu queria te perguntar, faz parte aqui de uma pergunta, eu queria saber como funciona esse teu setor de amostras aí. Então, a gente tem um setor de amostras separado da nossa produção, que ele fica pilotando direto, todos os 5 dias da semana. Tem um cara, um piloto bom lá só para fazer amostras. Só para fazer amostras. E daí, quando ele termina aquela técnica, preenche a ficha, depois ele passa pro pessoal fazer a produção. Exatamente. No caso, eu faço o custo depois, né? Porque a gente faz cronometria de tempo. E também... O controle, olha aí o controle. Hoje eu tive de manhã até uma consultoria do Sebrae e ela me fez várias perguntas e perguntando como a gente faz, né? Então, cada produto é desenvolvido único. Então, quando ele nasce lá, não só na empresa, ele nasce lá nas duas empresas, na ProArt e no nosso cliente. A gente sabe o número de passadas, qual resina que foi utilizada, de que forma que foi feito, para ter uma reprodução mais próxima possível, né? E a expertise de quem faz a tinta naquele momento, de quem faz a passada da tinta na estampa, também vai te pegar, né? Márcio, acho que isso aqui e tal. É verdade. A gente procura trabalhar com prazo de entrega de 24 horas úteis. Nas amostras? Nas amostras, né? Desde que a gente recebe os quadros, né? Sim. Desde que tem todo o material em casa, né? material em casa, né? E que não, talvez às vezes tenha algum insumo que a gente tem. A gente procura ter tudo, né? Mas sei lá, às vezes tem gente que me pede um flocado de uma cor X. Não tem, né? Não tem.
A gente também oportuniza o cliente que quer desenvolver, eu quero ter uma esfera e eu quero fazer uma esfera daquela cor. A gente consegue desenvolver aquela esfera daquela cor. Então a gente procura personalizar a coleção com a cara do cliente. Que legal. Que Que show. sensibilidade, né? Bem legal isso. Total. Ô, Márcio, tu queres falar de alguma estampa aqui? Gente, a gente tá decorado aqui na mesa hoje. Quem tá assistindo, tá vendo aqui as estampas. Esse 3D aqui é diferente, né, Márcio? Dessa peça da eu estrela. sempre falo, né? A gente vai evoluindo, né? Sim. E uma das coisas que a gente desenvolveu, e eu falo assim com muita alegria também, com muito entusiasmo, e assim, falo de inovação, porque assim, muito das estampas é as mesmas estampas. Muitas vezes a gente faz combinação de técnicas, de efeitos, enfim. E essa que a Júlia eu peço para te mostrar, a gente chama de 3D interativo. A gente fez uma arte da ProArt. Assim? E que daí, numa posição, tu consegue ver uma coisa... E deixa ela bem firmezinha, que daí ela consegue... Aí, ó. Tá. Entendi. Peguei o lance aqui, ó. Isso Você aí. tá vendo? Bem legal. Então, ela pode ser... Quem tá só ouvindo, deixa eu Depois tentar entra explicar no aqui. canal. Dá pra entrar no canal e ver lá no YouTube. Tá, que show. Vou fazer de novo. Porém, tem uma estampa que, se você olha da direita para a esquerda, ela vai aparecer uma imagem, e se olhar da esquerda para a direita, ela vai aparecer outra imagem. É isso aí. Isso aí, bem legal. Isso feito numa técnica de 3D, numa estampa 3D. que tem altura, vamos dizer assim, na peça. Exatamente. Bem legal, Márcio. E essa 3D interativa, eu falo, grandes players nacionais geralmente tem uma peça. Uma peça na coleção. Na coleção dela. Isso aí, para dar o brilho. Para dizer, nós temos essa técnica. Exatamente. Então, ela é bem diferenciada. Tem os pinos em 3D. Eu falo que o 3D é uma das coisas que mais valoriza a peça. O valor legal. Percebido é bem visual. Tem uma muito estampa aqui visual, que é de verão, agora para quem vai fazer a coleção de verão, tá na hora de trabalhar as tendências de verão. Tem uma estampa aqui em cima da mesa que ela é, vamos dizer assim, fotossensível ou termosensível, melhor dizendo. Que quando você bota ela no calor, por exemplo, e ir com ela pro sol, ela vai mudar de cor, não é, Márcio? Vai mudar de cor. Ela muda de cor. Se for no sol, ela vai mudar de cor. A gente vai mostrar aqui com um isqueiro, ó. Pirotecnia agora. Eu vou usar um isqueiro aqui para simular o calor do sol, né? Que a digamos gente assim. vai... Vou fazer aqui no... Vamos ver se o pessoal tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Deixa que eu coloco primeiro. fogo aí pra ti. Bota aí. Eu seguro. Tá mudando de cor aí? Quem tá vendo? Mudou? Ficou branco? Ficou branco. Olha que legal. Ficou um degradê. Que massa! E tu vai andando Isso. no sol e vai mudando de cor. Isso, mudando daí de tu vai cor. ter uma cor de estampa no sol e uma cor de estampa na sombra. Porque quando Sim. ela esfria, ela vai voltar de novo à cor Pode original. mostrar agora que ela já tá... Ó, tá voltando, tá ficando já já. Já tá com a cor original. Já tá com a cor original novamente. Muito legal. Show. Tem de tudo. Essa técnica, na verdade, esse tipo de... Eu trouxe no início de 2022, a gente foi fazer umas pesquisas de tendência em Nova York e algumas peças gringas tinham essa... Então, assim, a gente também faz isso, é uma coisa que às vezes o cliente traz, eu tenho uma peça gringa, eu tenho uma peça lá de fora. Vamos ver o que tem ali. O né? que foi tem ali? feito, né, Como Márcio? foi feito? E aí tem parceria com fornecedor de tinta, fornecedor de material. Então, eu tenho parcerias com os grandes produtores de tintas do Brasil e a gente, se não tem, a gente desenvolve. Certo. Então, assim, até hoje na trajetória não teve nenhuma peça que eu não consegui fazer, não dei conta. Se foi feito uma vez, vamos fazer de novo, né? Com Vamos dizer. De certeza. alguma forma a gente vai conseguir, né? E eu Entregar. acredito eu acredito que seja verdade isso que eu vou dizer lá na tua realidade também, porque na minha, no desenvolvimento, às vezes eu e a Júlia temos aquele problema de que o cliente quer que seja desenvolvido uma estampa muito igual àquela que ele buscou na gringa ou que, né, que... Sim. E aí a gente às vezes tem uma dificuldade de abrir a cabeça desse cliente e fazer ele entender de que não é para fazer igual, que é para fazer melhor, né? Então a gente consegue Exatamente. trabalhar aquele material e entregar um desenho ainda melhor do que aquele que ele viu na gringa que ficou tão fascinado, né? Sim, Exato. sim, Conseguir sim. entregar resultados mais extraordinários do que aquela peça importada, né?
Com certeza. A gente acaba melhorando muitas vezes a técnica, a qualidade daquilo que é entregue, né? E isso eu vejo que a gente consegue fazer com maestria. Porque quando tem as feiras, e ainda se a gente fazer uma conta, né? A nível de Brasil, vamos falar, a Febratex, aqui em Blumenau, as grandes tendências da área têxtil estão aqui. Sim. Sim. Então a gente acaba sendo referência nacional. Sim. Até tocando nesse assunto aí, né, quando eu estava na colisão e a gente atendia o pessoal da Europa, quando a gente fazia algumas exportações, algumas técnicas aqui eles nem conheciam lá. Ah, Entendeu? Tipo, a gente era a referência da estamparia, né? Então isso deve acontecer ainda hoje, né, Márcio? Que os caras vêm, olham e pensam assim, meu, que coisa mais bonita. talvez pela essa né? parte artesanal que tu falou, né, Márcio? Da Sim. gente se meter, fazer manualmente alguma coisa que vira artístico, né? Que é uma Muito legal. ação artística. Sim, a E gente daí- procura fazer isso que fique de uma forma única, né? Isso que uma época a gente já fazia jateado. Nossa, eu acho que todas as Tu técnicas, testou tudo já. tudo. E falo aqui hoje para quem tá, os nossos ouvintes aí, né? Internautas que estão acompanhando, todas as técnicas têxteis disponíveis no mercado a ProArt entrega, localizadas. Todas. Se o cliente quiser Tu se procurar. especializou nisso, nas localizadas. Nas localizadas. Então, assim, a gente tem essa assertividade, né? Que legal, cara. Tu focasse nisso. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa fazer todas as coisas. E não é bem assim, né? Tu pode estudar aquilo que melhor se encaixa com o teu negócio, né? Aquilo que mais te pedem, foca naquilo, daí tu melhora aquilo, né? Então é o que tu fez, que interessante. E assim, Márcio, nesse âmbito aí de criatividade e qualidade com os teus clientes dessa forma, assim, as tuas ambições para o futuro na estamparia é focado nisso ainda, sempre? Então, Tem- eu acho que um dos desafios, eu acho, não só para o mercado têxtil, né? Eu falo para todos, né? É ter sustentabilidade versus produção. E eu acho que a gente que tem estamparia, a gente fala tinta, mas a gente usa resinas, né? E hoje, basicamente, no mercado, 2 resinas são as eternas, né? Que são resinas acrílicas e resinas de plastisol, né? Que são as que a gente usa, que é PVC, vamos falar assim, né? Que esses 3D são PVCs. Certo. Não é o PVC do cano que você usa ali em casa, mas é Sim, PVC. Mas é um... É um PVC. Então, assim, e hoje a gente vem trabalhando, não é já de hoje, já há 1 ano e meio eu venho fazendo pilotos de silicone. Então, hoje eu vejo, se tu me perguntar, o que tu pensa para os próximos anos? Então, assim, não só de silicone, mas também falando no acrílico, a gente também anda em desenvolvimento de resinas naturais. Eu tinha um sonho de não utilizar mais pigmentos químicos e só ter pigmentos naturais. A gente tem vários pilotos em andamento, ainda não posso aqui anunciar, mas eu penso que até 2025 O estudo tá para isso, então. Já estamos pilotando, já estamos pilotando. Já. Então, assim, um exemplo branco, né? Muitas vezes o branco é uma maior dificuldade, né? Então a gente anda em desenvolvimento de celulose. É porque é usado dióxido de titânio, né? E hoje a gente tenta trabalhar com celulose e araruta. A gente está tentando. O que é araruta? É fécula, né? Sim. Sim. Então, para não ter química. Tá, Márcio, mas e aí? Vai aguentar 30 lavagens? Não Pois sei. é, então por isso que a gente está em fase. trabalho. Está nesse trabalho de desenvolvimento. Então a gente vem trabalhando com pigmentos naturais. Eu quero fazer um vermelho. A gente está trabalhando com urucum. Então há esse desenvolvimento nas resinas acrílicas, de a gente substituir isso e ir para um outro mercado. E na linha de plastisol, de relevo 3D, essa já está bem avançada. Então assim, a gente já consegue fazer peças curuar, que não vai nem na estufa para secar. Show. Bem legal. Então assim, É uma economia de energia absurda, né, Márcio? economia de energia, eu acho que sustentabilidade, porque o silicone não tem metais pesados. Enfim, eu acho que é um mercado que a gente vai conseguir atuar. Já tem hoje clientes me procurando, principalmente na área de fitness, de tecidos acrílicos. Que não cola, que não gruda, que cai, que racha, enfim, né? Ou que encolhe o tecido. Pode procurar a gente que a gente já resolve. Vamos resolver. Que massa. Então, esse é o desafio, e eu acho que a maior inovação
a gente está no caminho. A gente vê que o mundo precisa disso, né? E que a maioria das pessoas já pensa nisso, mas não consegue, às vezes, adequar ao produto. A moda sempre dando volta, né? Quando a gente tingia o jeans, quando o jeans foi inventado, de azul, o índigo. O índigo é uma planta, para quem não sabe, é uma planta verde. Elas tiravam o extrato dela e saía um pigmento azul, onde era tingido os jeans, por causa disso que chama índigo. E hoje o Márcio, aí a parada vira química e agora se trabalha de novo para se voltar. usar o urucum, de repente o índigo até na estamparia. Nas alternativas naturais. Sim. Para ficar... Anil? Né? Que louco, né? Que louco, né? Muita coisa. Mas que legal. bom que existe esse pensamento comum, né? Eu sei que, né, como estava falando, muitas pessoas é difícil ainda colocar em prática, mas se todo mundo estudar um pouco, né, e testar, daqui a pouco já tem muita gente conseguindo fazer dessa forma, né? Mas é um pouco, vou falar assim, custoso, né? Vou dar só a título de conhecimento para ter uma noção. Um exemplo de 1 kg de tinta de plastisol custa em torno de R$100, vou dar um exemplo. 1 kg de tinta daí, de resina, né? A gente fala tinta porque é tinta. Sim. Mas enfim, 1 kg de resina de silicone, de tinta de silicone, custa em torno de R$690. E o rendimento é próximo. O rendimento é muito próximo. A diferença é aquela que eu falei, elasticidade, enfim, várias outras coisas que a gente consegue desenvolver e melhorar. Mas, porém, beleza, eu vou fazer um pedido de 10 quilos só. Isso. Bem baratinho, né? Sim. Então, isso acaba aí... Investimento. E assim, eu já comprei alguns quilos para testar e joguei fora, tá? Alguns quilos. É o teste, né? Então, daí, mas custa... é fácil. Aquilo que é fácil, alguém tornou fácil. Sempre. Sempre. Ou não vai ter um bom resultado, né? Alguém teve que fazer várias vezes. Alguém tornou fácil, né? Pra se tornar fácil, é real. É verdade. Então a gente acaba trabalhando nisso muito, né? É isso aí. E aquela pergunta que tu adora fazer para os convidados. Vamos fazer? É legal essa pergunta. Essa é muito boa, porque muitas pessoas se espelham nessa pergunta, né? Eu penso assim, eu também. Se pudesse me dar alguma coisa. Essa pergunta é bem legal. Márcio, se nessa caminhada aí tu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, o que tu faria diferente? Uma boa pergunta essa, né? Boa pergunta. Tantas coisas a gente faz, né? Tantas coisas. Mas uma coisa que tu acha assim, que talvez tu trilhou um caminho errado e tu teve que recuar e voltar, o que tu não erraria de novo, o que tu errou, sabe? Então, eu acho que isso é uma experiência que eu levei para a vida. Eu acho que o aprendizado, como eu falei antes, é todos os dias, a gente consegue aprender, né? Todos os dias. E assim, o que eu acho que a gente erra, né? A gente não pode também se julgar porque errou. Porque naquele momento, naquele dia, era a minha cabeça daquele dia. Sim. Eu só estou falando hoje porque estou aqui hoje. Já passou. Isso. Mas assim, sinônimo de grandeza não é eficiência. A ProArt já teve 2 turnos, já trabalhou 24 horas, já fez, sei lá, quantas horas extras no mês. Tudo que você pensar, a gente já fez. A gente nunca negou um trabalho. Eu nunca precisei devolver um lote. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não dou conta, ou sei lá, o preço é ruim. Eu procuro ser amigável, ser amistoso. Então, assim, o que eu posso dizer é, eu gostaria de ser eficiente. Isso é a única coisa que eu voltaria atrás, porque eu já tive uma equipe já de 50 e poucos colaboradores. E o resultado não era tão impressionante quanto hoje. Quando a gente olha no final, pode ser na nossa casa ou na nossa empresa, a gente passa a régua no final do mês, a gente quer saber quanto sobrou. Certo. Se deu lucro ou prejuízo, se empatou. Então eu vou te dizer que durante esses 18 anos eu passei muito tempo ganhando ou perdendo. Às vezes muito tempo empatando e perdendo. Já passei anos que não teve resultado positivo. E aí eu não sabia por quê. Porque eu trabalhava um monte, fazia um monte de coisa pelo um preço que às vezes eu tinha uma estrutura gigante. Que era imposto pelo cliente. Né? Que era imposto pelo cliente e eu tinha que sustentar aquela estrutura. Então, para sustentar aquilo, você tem que aceitar aquilo. Certo. Então, isso a gente vai ganhando as lições ao longo do tempo. Que eficiência é melhor que grandeza. Que massa.
Isso aí. E é sempre assim, né? Eu faço essa pergunta e daí, ao final da pergunta, a gente descobre de que os erros foram necessários. Foram, né? sempre são. Né? Exatamente. Então, que é importante. É uma escola cara, mas é uma escola ótima, né? A gente errar e passar por aquilo, né? Mas aprender, né? Sim. Eu fico sempre muito ansioso, assim, de poder receber os clientes, de poder encantar eles com técnicas criativas, atreladas com qualidade, dar uma visão para o cliente do que ele pode fazer. Vamos falar assim, eu tenho essa carteira X de clientes, de técnicas, desculpa, para mostrar para você como valorizar a tua coleção, como tu encantar os teus clientes. Então, eu sempre, quando eu vou atender um cliente, eu fico o tanto quanto ele ansioso para poder encantar e mostrar que ele pode mais. E isso eu digo que é um combustível para a gente de estar ali motivado, né? Então, às vezes, como eu volto, não é preço, é ver aquilo de fato ser concluído, né? Legal, faz parte do desenvolvimento da empresa dele, né? Que ele também quer encantar alguém, né? O cliente dele, né? Sim, sim. E daí, se ele é encantado, ele sabe que ele vai encantar também. Né? Então é isso, é legal. Show. Muito bem, jovens. Meu Deus, quanta informação, né, gente? Aí, que aflorou a criatividade. Amanhã vai fazer a peça diferenciada na coleção. Sim, né? sim. Ô, Márcio, a gente queria te dar uma palavra. Queremos saber se você quer dar um conselho para alguém, para quem está começando, ou para os teus as fábricas que querem procurar estamparias novas, onde encontrar você. A palavra é tua, querido. Então, a gente não gostaria de terminar a conversa, mas a conversa termina com quem, né? Com o convidado. Então, assim, dizer para vocês que eu sempre estou muito motivado, que a inovação não para por aí. Eu acho que a busca de desafios é todos os dias. Então, eu convido a todos que estão ouvindo a gente para que acompanhem essa jornada do Casal do Têxtil, que acompanhem a ProArt, que saibam mais, que procurem saber mais. Isso é o mais importante, é o melhor combustível para a gente. Então, assim, através das redes sociais, tem vários mecanismos que a gente pode estar acompanhando, sabendo o que acontece. Mas eu também convido as pessoas a conhecerem a gente fisicamente para saber de fato o que é aquilo, né? A ProArt é certificada BVTEX, enfim, todas as certificações disponíveis no mercado, que eu acho que não preciso nem ficar falando, porque isso é meio que mínimo hoje, né? Então, isso você pode encontrar lá, né? De uma forma organizada, a empresa, todos os dias, a gente recebe inspeções semanalmente, então, assim, a gente está habituado a ter esse tipo de cobrança. E certo. a gente procura manter o controle sempre, né? Sempre. Como eu falo, né? Então, assim, enfim, e muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco desse conhecimento, de poder mostrar um pouco da história da empresa, de mostrar a nossa trajetória, né? Que eu falo que a gente é o resultado do que a gente fez ao longo da vida, né? Isso mesmo. E às vezes a gente tem vontade de desistir, fica um pouco triste. Mas logo passa. Quem né? nunca, né? Quem nunca, né? Mas logo passa. E logo passa, né? E a gente, quando passa nos momentos, vamos falar assim, mais difíceis, é que a gente consegue ter um maior desenvolvimento pessoal. Eu falo assim, na pandemia, foi uma coisa que me mostrou muito isso. Eu trabalhava com menos clientes e mais quantidade. Hoje a gente tem 3 vezes mais clientes e faz um trabalho um pouquinho para cada um. E aí o que aconteceu? Consegui crescer, mas não em tamanho, mas em conhecimento. Porque daí as experiências de quantos grupos de estilistas, Sim. de quantas tendências que a gente ouve, uns estão nesse ano, outros estão daqui 2 anos, e isso eu acho que é o maior combustível para acompanhar essa jornada aí. Que legal, o texto é incrível, né? E quando tu fizer novamente, que tu abrir a tua porta para estudantes, para pessoas que querem conhecer tua empresa, chama o Casal do Têxtil que a gente vai lá cobrir, porque verdade. É mais uma informação e mostrar que tu estás dando oportunidade do curso que enfim, que está lá ensinando aquilo, a mostrar aquilo de verdade. Sim, é isso é aí. muito importante. E eu faço esse convite, né? Quem os ouvintes pode procurar a gente, os estudantes, outros profissionais que estão iniciando sua carreira na estamparia ou que estão fazendo. Eu atendo, estou aqui para compartilhar informação
eu acho que a informação foi feita para a gente distribuir. Perfeito. Show. Então eu fico muito feliz mais uma vez e muito honrado de estar aqui. Que legal. A gente que te agradece. A gente fica feliz. Obrigado, Márcio. Obrigada, Obrigado, Márcio. ouvintes. Obrigada, gente. Sigam lá o canal, né, gente? Coloca lá, clica no sininho para acompanhar tudo, né? Sigam nas redes sociais e acompanhem e se inscrevam no canal. Compartilhe para quem você acha que tem interesse. Porque cada episódio é um tema específico, né, gente? E alguém deve estar precisando disso ou não, né? Mas, assim, a gente tem recebido bastante feedbacks positivos e isso impulsiona a gente, dá um gás pra gente trazer outra pessoa que tem outra história e na mesma área, enfim, né? E comente aqui embaixo, comente que... Vocês querem fazer alguma pergunta também pro Márcio? Às vezes pra pro ProArte? Márcio, a gente tá sempre Pra em nós? contato. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. Show. Até o próximo. Até, beijos.